BH, na luta. Eu quero fazer então uma reflexãozinha rápida sobre o contexto internacional também, porque eu estou com uma percepção e quero compartilhar com vocês para nós refletirmos juntos, que está havendo uma onda direitista no mundo. Quer dizer, está disputando uma eleição nos Estados Unidos. Eu estou começando até a torcer para ele, para ser sincero com vocês, para explicitar logo essa questão do colonialismo, né? Mas esse Donald Trump está assustando até os capitalistas dos Estados Unidos, os setores mais razoáveis lá, né? As eleições na Áustria agora, a vitória da direita, né? Extrema direita, bem lembrado, né? Assim, essa questão dramática dos refugiados, que coloca uma interrogação para a consciência da humanidade. Porque o que a Europa, gente, fez de estrago na África, na Ásia e aqui na América Latina é muito grande. E agora eles não se dispõem a fazer o mínimo para colher aquele povo deserdado de guerras que eles arrumaram no Iraque, na Líbia, na Síria, aquela situação do Oriente Médio que remonta ao século XIX. Ali a Inglaterra e a França disputando quem tinha mais controle ali, utilizando também a Turquia, o Império Otomano, etc. Então eu acho que é um quadro assim grave no mundo. Não quer dizer que é o fim do capitalismo, não. Né? Senão a gente. Mas há uma onda conservadora, direitista. Né? Aquilo que nós achávamos que tínhamos superado, o paradigma do neoliberalismo, está voltando e voltando mais grave com cortes autoritários, de intolerância. Essa questão também dos atentados na Europa, as reações às ações do Estado Islâmico, tem despertado, a gente tem tido notícias, textos, leituras, de um crescente sentimento de intolerância, de sectarismo, de reação violenta, que a gente precisa considerar. E penso também que a crise econômica que se manifestou com maior visibilidade em 2008, ela continua no Brasil e continua no mundo. E essa onda, essa reação direitista, me parece que tem a ver com essa crise econômica. Claro que os países mais ricos, especialmente os Estados Unidos, têm mais condições de transferir a crise. Claro, até eu que não tenho maiores informações sobre a economia, capto isso. A moeda internacional é a moeda deles. Mas quem tem moeda internacional tem uma capacidade enorme de transferindo as crises, né, a situação da Europa, mas há uma crise, né? A China deu uma baixada, dificuldades, a Índia vinha também num processo de expansão, está enfrentando crescentes dificuldades econômicas e sociais. Então eu acho importante nós, aqui na América Latina, né? Há uma recuada dura, há uma onda direitista dura, a Argentina, o que está acontecendo agora na Venezuela, a situação da Bachelet no Chile também é bastante delicada, as eleições do Peru, né? Então tudo isso mostra que há uma onda direitista que nós temos que nos colocar em face dela. E é interessante, a Mara chamou atenção para isso no início da fala dela, nós não tivemos nenhuma avaliação ante-crise, assim, nós demos de barato que a nossa caminhada estava definida e não consideramos um elemento duríssimo no Brasil, que eu acho que eu não vou dizer as elites brasileiras, não, tem até gente razoável lá, mas tem uma parcela da elite brasileira, minoritária, mas muito poderosa, e que a gente fez pouco deles. Nós esquecemos a lição do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro escreveu um texto uma vez, publicado na revista Encontros com a Civilização, um artigo primoroso. Ele começa prestando uma homenagem às elites brasileiras. Você começa a ler o artigo e fala, o Darcy pirou. Ficou encantado com as elites brasileiras.
Ele vai dizendo, nunca houve na história uma elite tão competente como esta, nunca houve na história uma elite que massacrasse um povo por tanto tempo a um preço tão barato para ela. Ele termina o período assim, né? Aí que você percebe, né? Ele vem num crescendo para dizer isso, a perversidade de uma parcela da elite brasileira. É uma elite, essa parcela, ela é colonizada e colonizadora, não tem nenhum sentimento de pátria, e a Rede Globo traduz expressamente isso. Nós temos que ter consciência disso, porque é uma serviçal dos interesses dos Estados Unidos. É só ligar a televisão e ver. Eu estou falando isso já tem uns 2 ou 3 anos. Agora até a Evelina está concordando comigo. Ela falava comigo assim, Patrus, você é um pouco intransigente, você é um pouco sectário. Agora ela falou para mim, Patrus, eu estou assustada também com a Rede Globo. É só ligar, ver Big Brother, Manhattan Connection, Global News, qualquer acontecimento que tem no mundo, a primeira coisa que eles acionam é o correspondente deles em Nova York, para fazer a leitura do acontecimento lá na Indonésia, no Afeganistão, então, a partir da visão da metrópole. Então nós temos que ter consciência dessa elite brasileira. Se pudessem, manteriam a escravidão até hoje. Colocaram o pé na porta e não deixam o país avançar e enfrentar as questões fundamentais, que é a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária, né? É uma intolerância permanente contra os pobres e a serviço do capital, o poder. Então eu acho que é essa turma aí, né, que tem presença internacional, é claro, que encontra nessa elite brasileira perversa o seu ponto de apoio aqui no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, gente, quando nós começamos no governo do presidente Lula, especialmente a partir de 2004, quando nós assumimos o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e a mídia brasileira, sob o comando da Globo, veio com uma determinação clara, muitos aqui se lembram disso, acabar com o Ministério, acabar com o Bolsa Família e acabar com essas políticas sociais. Eles vieram de armas em punho, né? O Fantástico deu 32 minutos, marcadinho no relógio, e com aquela voz dramática, até isso eles sabem fazer, né? Quando eles querem passar a ideia de que é tudo bem, eles dão notícias assim, calma, sabe? Quando eles querem criar um clima de emoção na opinião pública, eles colocam aquela voz dramática, né? Aquela voz assim, como se nós estivéssemos cometendo um crime de lesa pátria. Foi aquele bombardeio, né? Pois bem, aí o presidente Lula, então, me orientou para eu conversar com eles. Falou, vai lá, Patrus, conversa com eles. Explica para eles o que é o Ministério, o que são as políticas sociais, o que é o Bolsa Família. Eu fui, conversei com eles todos. Os Marinho, o Civita, o Civita então foi terrível. Nossa Senhora. Porque os outros também receberam até muito bem almoçar, né? Os Mesquita, os Frias. As conversas foram até. É uma direita mais civilizada, até uma conversa, mas o conteúdo foi muito claro. Agora o Civita é debochado, sabe? Coisa assim, muito ruim a conversa, muito ruim. Por exemplo, coisa assim, esse Bolsa Família só serve para ficar estimulando esses pobres a ficar transando e ter filho. Nesse nível a conversa, sabe assim, isso aí é estimular a ter muito menino, por causa do plusinho do Bolsa Família para as crianças na escola, né, aquela coisa. Então foi muito ruim. Os outros, mas eu voltei e falei com o Lula, falei, presidente, né, relação respeitosa com ele, na época meu presidente, presidente, a questão deles não é com o Bolsa Família, não. O Bolsa Família é pretexto. A questão deles é com o senhor. É conosco. Eles não gostam de nós, não. E coloquei para ele, presidente, é a mesma turma que levou o Getúlio ao suicídio em 54, que tentou impedir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek em 55, que tentou dar o golpe em agosto de 61, quando o Jânio Quadros anunciou, e tentaram impedir a posse do vice-presidente João Goulart e ver aquele parlamentarismo de emenda. É a mesma turma que deu o golpe em 64. E me lembro que reafirmei para ele, é a turma que deu o golpe no dia 13 de dezembro de 1968, com o ato institucional número 5. Então nós cometemos um erro, eu acho que a Mara chamou um pouco a atenção para isso, nós baixamos a guarda.
E nunca mais podemos esquecer essa lição. Tem uma parcela da elite brasileira que é perversa, que não tem nada a ver com o nosso país, que não tem nenhum sentimento de pátria, de nacionalidade, de comunidade, não se sente participante de um destino comum, que é o que unifica um povo, uma nação, e um sentimento de uma origem também de tradições construídas e compartilhadas, nenhum, né? Serviçais do dinheiro, né? Então eu acho que essa é a questão. Uma outra questão também, gente, que eu acho que está na hora da gente fazer uma reflexão mais séria, essa questão do dinheiro, essa questão do poder econômico. A gente vai envolvendo, vai arrumando dinheiro para fazer campanha, dinheiro para não fazer não sei o quê, a gente vai entrando numa história muito complicada. Eu estou falando também agora, caiu nas minhas mãos, eu estou lendo devagarzinho, vou lendo um livro assim, chama Franciscanas, ou Franciscanos, toda a história da tradição franciscana, e lá está uma preciosidade, as orientações que Francisco de Assis dava para os seus monges, seus freis, dele mesmo, está com o texto pessoal, uma coisa impressionante. Cardoso, ele determinava os freis dele, os frades, para não receberem esmola em dinheiro. Recebam esmola em alimento, roupa, dinheiro não. Ele tinha mais absoluta compreensão da perversão do dinheiro. Claro que nós não vamos fazer isso nas nossas vidas, né, gente? É muito razoável ter uma vida digna, a gente trabalhar, ajudar a manter com dignidade a nossa família, ajudar os filhos, os netos, ajudar as pessoas mais pobres, ter uma presença digna na vida. Mas essa questão da gente ter uma relação cuidadosa com o dinheiro, com os bens materiais, com a propriedade, é importante. Porque eu estou impressionado. O que eu estou vendo de gente descendo o rio abaixo, levado pelas ondas da corrupção. É impressionante. Como que vai entrando na cabeça das pessoas essa questão de ter bens, ter coisa, vai juntar aquilo que a Bíblia chama, juntar casas sobre casas. Então isso é uma questão que nós temos que colocar mesmo, sabe assim, porque muitas vezes eles nos ganham ideologicamente, o papel da mídia, eles disputam, né, os espaços das nossas mentes, mas há também uma disputa perversa em torno da questão do dinheiro. E aí coloca para nós uma outra discussão, que eu acho que nós temos que colocar aqui, talvez tenha sido uma falha nossa, além dessa questão de desconsiderarmos esse poder perverso dessa elite brasileira. Uma outra questão que eu tenho me colocado é o seguinte: o Brasil não fez ainda uma coisa fundamental. Tem gente que acha que é impossível. Eu não acho, não. Até porque países já fizeram, né? Nós temos que disciplinar o capitalismo brasileiro. Nós temos que enquadrar, normatizar o capitalismo brasileiro. Vou reconhecer uma coisa, na minha avaliação: com todos os avanços notáveis que nós tivemos nos últimos anos, todas essas conquistas extraordinárias dos governos Lula e Dilma, especialmente no campo social, a leitura que eu faço hoje é que nós temos ainda no Brasil um capitalismo selvagem. Selvagem. Isso explica o fato de nós não termos feito as reformas fundamentais. A gente volta lá em 64, 63, os anos que antecederam o golpe, as reformas de base do João Goulart, as mesmas que nós estamos colocando hoje aí. É a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma bancária, a reforma tributária, reforma universitária, tá? Então há uma trava no país. E essa trava, a meu ver, vem de um poder sem limites do capital em relação ao restante da sociedade. Então eu acho que nós temos um aprendizado, nunca mais desmerecermos o poder dessa elite perversa, e essa nós temos que enfrentar e vencer, e se necessário destruir, porque é um impedimento à realização, do projeto nacional brasileiro, né? E essa questão também da gente avançar no sentido de normatizar o capitalismo. Eu fico vendo a empresa falar, tem ajuste fiscal, tem que fazer não sei o quê, fazer. Gente, o que o Brasil precisa é de questões mais estruturais agora. E essa era a nossa expectativa, né? A gente vai agora, Bolsa Família deu certo, agora nós vamos, né? E o golpe, gente, tem esse caráter.
É um golpe contra um mandato legítimo, é um golpe contra o Estado democrático de direito, quebra, para usar a linguagem do Norberto Bobbio, né? Quebra as regras do jogo, e romper as regras do jogo tem consequências. E o terceiro está muito claro, pela identificação histórica do núcleo poderoso, do núcleo que coordena o golpe, do ponto de vista político e econômico, está muito claro que eles querem promover um retrocesso nas conquistas sociais. E é muito claro que eles querem isso. Nós estamos agora vivendo, como eu coloquei no início, o período das vacas magras. Tivemos um período de vacas gordas, a economia estava bem, as commodities com preço alto, estava dando fazer para todo mundo. Atendeu os ricos, atendeu os pobres, a classe média ficou meio apertadinha aí, mas também ganhou coisas, com educação, etc. Então, o fato é que agora, gente, tem que escolher. Tem que escolher. Então, a declaração, eu vi ontem uma declaração atribuída ao Michel Temer, tem que ver se é autêntica, dizendo isso, que o PT errou ao dar dinheiro para o trabalhador, para o pobre, que comprou o carro, não sei mais o que e tal, mas não garantiu os investimentos do empresário. É exatamente essa, que ele apontou o caminho, né? O que eles querem? Assim, é redirecionar dinheiro para que os grandes grupos econômicos, nacionais e internacionais, possam continuar auferindo seus lucros, expandindo seus negócios, né? E aí, como eu me lembro bem também, quando lançamos o Bolsa Família, em 2004, um artigo muito elucidativo foi publicado na Folha de São Paulo pelo empresário Antônio Hermílio de Moraes. E ele colocou isso abertamente. Ele falou: esse dinheiro que está sendo destinado ao Bolsa Família, aí dessas coisas, para estimular a preguiça, Bolsa não sei o que e tal, seria muito melhor destinado se fosse dado para nós, empresários, para nós gerarmos emprego. A mesma coisa o Marinho, um desses marinhos lá, um dos marinhos filho lá que conversou comigo, a mesma coisa ele disse. Falou: nós não temos nada contra o senhor. Temos até respeito, sabemos da sua postura correta, a Prefeitura de Belo Horizonte e tal. É que nós achamos que esse programa é equivocado. O que promove o bem-estar da comunidade é o crescimento econômico. E nós mostramos o seguinte: o que promove o crescimento econômico é melhor distribuição de renda, é incluir para crescer. Você cria mercado interno, né? Você forma uma nação, pessoas com dignidade, com autoestima, muito mais do que consumidoras. Além de consumir bens e serviços básicos, você passa a ter uma nação também de pessoas, né, com autoestima, né, que possam exercer efetivamente os direitos e os deveres da nacionalidade e da cidadania, né? Bom, estou falando muito, né, gente? Então, eu penso que é essa questão que está posta. Agora, a Marília nos provocou aqui com as perguntas, né? Ela já foi. O que fazer, como fazer, com que fazer, né? Primeira coisa, né, há uma decisão do governo federal, do nosso governo, de irmos ao limite, no limite da defesa do mandato da presidenta Dilma. Senado, Supremo Tribunal Federal, alguns defendem, inclusive, instâncias internacionais, enfim, esticarmos no limite jurídico a defesa de um mandato legítimo, democrático, e vincular a esse mandato legítimo e democrático as conquistas sociais que nós tivemos no Brasil nos últimos tempos. Então, isso é a resistência democrática, né? Se ocorrer o pior, né, se o golpe se consumar efetivamente, nós continuarmos na resistência democrática, com todo vigor. Qual o ponto de partida que nós temos agora, gente? A esquerda. Eu lembro que uma vez tinha um lema que dizia assim, era uma tendência do PT que eu não estava apoiando, não, mas a tendência de um lema que dizia: é pela esquerda que queremos o PT. Pois eu agora estou nessa linha, é pela esquerda,
E mais do que o Partido dos Trabalhadores, é pela esquerda que nós queremos o Brasil. Então, uma coisa que eu achei anunciadora. Na votação na Câmara, naquele triste dia de domingo, né? O pessoal do interior fala dia de domingo, né? Gostoso demais, né? Dia de domingo, né? Na Bocaiúva é assim, né? Dia de domingo. Então, o PT, a bancada do PT, a bancada do PCdoB e a bancada do PSOL, e aqui, gente, um registro, viu? Nós temos que ter carinho e respeito com o PSOL. Carinho e respeito. O comportamento da bancada do PSOL foi dignificante, porque eles tinham motivo para ficar em cima do muro, como muitos ficaram, nenhum nem outro, não sei mais o que. Eles têm críticas, que nós também às vezes concordamos, né? Críticas duras ao nosso governo, ao nosso projeto, mas não utilizaram isso e foram para a luta conosco lá na Câmara, defendendo o mandato, fundamentando a democracia, muito legal. Sabe, se eu tive oportunidade de dizer isso para eles. Então, votamos. O PDT não garantiu o voto de todos os seus parlamentares, mas a decisão, o Diretório Nacional fechou questão, é um dado também. Então temos alguns votos soltos, mas muito bons, merece muito respeito. Por exemplo, a melhor defesa que eu vi, tanto do ponto de vista jurídico como político, lá na Câmara, foi feita pelo deputado Alessandro Molon, um ex-companheiro nosso que agora foi para a Rede, né? Assim, a Rede tem um comportamento completamente ambíguo. Para dizer, o Molon não. O Molon foi rigorosamente integrado conosco, e outros parlamentares também. Alguns até nem têm uma tradição tão de esquerda, mas tem um deputado de Pernambuco, o deputado Silvio Costa, que foi um sucesso, viu? Assim, talvez tenha sido a defesa, talvez não, seguramente foi a defesa mais apaixonada, né? Assim, não só no dia da votação, não, nos dias que antecederam, nos debates e tal. Bom, então nós temos, é isso, gente, nós temos os 136 votos, 136, não foi? 137. Nós temos os 137 votos que nós tivemos na Câmara, como ponto de partida. E 4 partidos que fecharam posição: PT, PSOL, PCdoB e o PDT. Então é um núcleo. Outra coisa importante, ponto de partida, nós temos os movimentos sociais. E temos que ter uma relação muito forte com eles. A turma da Via Campesina, o MST, o movimento de atingidos por barragens, o movimento de pequenos agricultores, o MPA, setores da CONTAG, da Conferência dos Trabalhadores, a FETRAF, outros setores ligados, Comissão de Justiça e Paz, a Comissão Pastoral da Terra, etc. Agora, cresceu muito também, cresceram nos últimos meses, as manifestações contra o golpe. E aí vieram pessoas de diferentes origens, muita gente da universidade, professoras, professores, juventude, estudantes, né? Setores da igreja, das igrejas, setores intelectuais, artistas, e pessoas de bem, pessoas de boa vontade, muita gente que é contra nós, inclusive, mas que acha que não pode ter golpe, e que o país tem que avançar na democracia. Inclusive, eu acho que nós temos um desafio, Marília, de trabalhar em 2 níveis também. Sabe, André, assim, é nós buscarmos consolidarmos a democracia. Toda vez que a democracia perdeu no Brasil, os pobres perderam também. Que é isso? É a mesma elite. A elite que articula contra a democracia, que não tem nenhum compromisso com a democracia, é a mesma elite que está querendo sempre manter os pobres nos seus devidos lugares. É a velha elite escravocrata, né? Assim, Então a gente tem que fazer um trabalho de buscar interlocutores, até fora do campo da esquerda, na questão do pacto democrático. E coesionarmos cada vez mais as forças de esquerda em função da defesa das conquistas sociais que nós tivemos nos últimos anos e uma pauta que aponte para o futuro. E a pauta que eu acho é esta: é disciplinar o capitalismo, é criar mecanismos que tornem realidade o princípio constitucional
da função social da propriedade das riquezas, na perspectiva da reforma agrária, da reforma urbana, da reforma tributária, etc. Então, eu acho que o caminho para nós é por aí. Não vai ser um caminho fácil, não. Esse golpe, nós desconsideramos os inimigos, ele está sendo construído há muito tempo. Como nós sabemos hoje, como foi 64, né? E ele tem relações poderosas internacionais. Então não vai ser uma luta fácil, não. Mas foi dito aqui, e aí eu acho que é o nosso desafio, preservando a ordem democrática. Isso é um grande desafio nosso, sabe, gente? É andar um pouco no fio da navalha. Preservando a ordem democrática, defendendo o Estado democrático de direito, os direitos fundamentais. Nós não podemos dar vida boa para o senhor Michel Temer se ele chegar na presidência da República. Não podemos. Marcação 24 horas por dia, em nome desses pontos que nós mencionamos aqui. Porque não tenhamos dúvida, gente, né? O DNA é muito claro deles. Eles vêm para retroceder. Eles vêm para pôr um ponto final nessa brincadeira de ficar dando dinheiro para pobre, e colocando pobre andando de avião em aeroporto, e melhorando a vida, e colocando jovens negros na universidade. Que, gente, quem é contra a cota no Brasil hoje, especialmente em relação à questão dos negros, não tem nenhuma consciência do que foi a escravidão no Brasil. É gente que não tem compromisso com a nossa história. É pegar agora um livro que saiu sobre a escravidão, de um autor, isso até que é do SEBRAP, Ângela Alonso. Esse mesmo Ângela Alonso, um livro excelente, mostra claramente o que foi a escravidão no Brasil, até onde foi. E parou no dia 13 de maio de 1838, porque os passos seguintes, que era garantir, integrar os nossos antepassados escravos da vida nacional, não foram dados. Então, assim, quando a pessoa se coloca contra a questão de cota, por trás está uma compreensão ruim do Brasil. O país tem que pagar a sua dívida social, né, com os pobres, com os negros, com os indígenas, com as mulheres, com as nossas crianças. O país tem que celebrar a vida em todos os sentidos. É isso que eles não querem. Então, eu já comecei com Freud, vou terminar com Freud também um pouco. Já que eu falei do sentimento, nós temos a nosso favor uma coisa bonita, que nós temos que afirmar, e por isso não podemos perder o sorriso. Nós estamos a serviço das forças da vida. Na expressão freudiana, nós representamos as forças de Eros. E eles, não tenhamos dúvida, as forças de Thanatos, ou Thanatos, como é que fala? Correto? Qual dos dois? Thanatos, né? As forças da morte. Isso está do atraso, né? Da impossibilidade nacional. Sabe assim, por isso que eu acho que a nossa linha tem que ser afirmativa, corajosa, mas tem que ser também generosa. E uma coisa, já que nós começamos também falando de alegria, um lembretezinho final. Nos tempos duros da ditadura, que muitos de nós aqui vivemos, tinha uma revista chamada Versos, uma revista bonita, uns textos poéticos que saía na revista. E um dia saiu lá um texto do Eduardo Galeano, um texto muito bonito. E ele termina dizendo o seguinte, eu termino também, viu, gente, porque eu prometo mesmo agora. Só tem uma coisa que os ditadores não podem nos roubar: o nosso sorriso e a nossa alegria. Só tem uma coisa que eles não podem tirar de nós: essa alegria, esse compromisso que nos traz aqui, nesta bela plenária do Pedro, numa manhã de sábado. Nós temos consciência do que nós somos, cometemos os nossos erros, mas temos força para enfrentá-los e derrotá-los e continuar levando o Brasil para aquele lugar que nós queremos e merecemos. Muito obrigado. Pedro Patrus.